Como funciona a redação no PAS da Universidade de Brasília? Patinho, em cada etapa do PAS, nós temos que escrever uma redação, que é um texto de até 30 linhas, mas que possui algumas particularidades quando a gente pensa numa análise comparativa com outras provas ao redor do Brasil. Eu gosto de utilizar o Enem como um exemplo. Quando você pensa na prova do Enem, redação sempre vem à mente, às vezes até como uma coisa um pouco engessada, de modelos, etc, etc. Não que seja assim, mas muitas vezes é o senso comum, modelo de redação do Enem. Isso acontece porque no Enem a redação é sempre seguindo a mesma lógica, a mesma estrutura. Em todas as ocasiões, a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo, com a necessidade de uma proposta de intervenção e que aborda uma problemática social brasileira que você precisa expor o problema, argumentar e resolver. Ou, pelo menos, tentar resolver. No PAS, não é esse o padrão. Inclusive, não há um único padrão. A prova da UNB se destaca por possuir vários gêneros textuais que podem ser cobrados. Ela não se limita ao gênero dissertativo argumentativo voltado para um vestibular. Pode cair carta, pode cair relato pessoal, pode cair crônica. Eu fiz crônica quando eu estava fazendo PAS. Enfim, é algo que possui uma certa variabilidade. E dentro dessa variabilidade, se você pensar um pouco comigo, fica difícil pensar em modelos muito rígidos de escrever a redação do PAS. No Enem pode até colar, embora exista, sim, muita discussão sobre isso. No PAS, não é o caminho. Eles não querem avaliar se você sabe como se fosse uma receita. Até porque a receita vai ter que mudar bastante. Se um ano você tem uma dissertação argumentativa sobre um tema e no outro já mudou para uma carta sobre um outro tema muito diferente. A consequência disso que eu acabei de te explicar é que na sua preparação você precisará ter um entendimento sobre diferentes tipos e gêneros textuais. Não adianta se limitar a um deles, porque a sua prova não tem como ficar limitada a um único tipo textual, um único gênero, melhor dizendo. A sua prova possui um número muito maior do que pode cair. Não significa, lógico, que você tem que ser o mega especialista em cada um deles, que você tem que ficar maluco com a possibilidade remota de cair tal gênero ali, meu Deus, isso vai me paralisar. Não é isso que eu quero que aconteça com você. Como sempre, e lá vai o Rafapel dando o mesmo conselho, acesse as provas anteriores, vê os temas anteriores que já caíram, vê a maneira como eles foram cobrados, para entender a linguagem da prova. Quando você tiver esse contato, além de perceber que são diversos gêneros possíveis, você vai perceber um outro assunto muito relevante na redação. É que a proposta não necessariamente será muito objetiva. No Enem, é sempre algo bem objetivo. No Enem, quando você pensa na redação, é assim, uma problemática nítida, seja o racismo, a intolerância religiosa, algum desequilíbrio ambiental, acesso à cultura, é algo muito objetivo. No PAS, pode ser subjetivo, pode ser contextualizado com algo da filosofia de maneira mais reflexiva, com algo da sociologia de maneira mais aprofundada. Enfim, ficar atento a isso será importante. Aí é aquele ponto que os professores sempre comentam, talvez, sobre a redação sobre o mar. Escreva uma redação sobre o mar. Sim, isso já foi uma proposta de redação do PAS. Ou então, uma outra que já aconteceu. Você precisa explicar para a prova o que você vai colocar numa cápsula do tempo, que será aberta daqui a várias décadas. E aí, qual objeto você coloca na cápsula do tempo? Cara, isso foge muito do padrão do Enem, isso é um padrão da UNB, do Sebrasp, seja pelo PAS ou então pelo vestibular. E você tem que se habituar com isso. Rafa, mas se a proposta é essa, como que vai ter um critério super objetivo de correção? Pois é, de novo, não vai ser um modelo pronto, bem estabelecido. Não, se muda em cada ocasião, o principal é você conseguir dançar o que ele te pediu, escrever no gênero que foi solicitado, seguindo as regras que foram solicitadas. E um outro detalhe, até para te tranquilizar, quando é um tema abrangente, você não vai pensar em resposta certa ou resposta errada. A grande questão ali não é a resposta que você coloca, mas o texto que você escreve e como ele chega àquela resposta. Não importava qual objeto você ia colocar na sua cápsula do tempo. O mais importante era que esse objeto tivesse ali uma justificativa dentro do seu texto, que o seu texto construísse justamente a situação, a explicação para aquilo. Também já tivemos, mostrando mais um exemplo bem diferente, uma crônica que precisava conter um elemento de humor e que nessa crônica você falasse sobre o dia em que o cara recebe uma carta dizendo que ele tem uma semana para morrer. Isso foi lá em 2017. É um pouco viajado e fora do padrão que a gente talvez tenha se acostumado pensando em Enem,
Mas aí muitos ficavam com medo, poxa, eu não sei se minha piada é boa. Calma, meu amigo, não é concurso para ver quem vai fazer o curso de stand-up na UNB. Só pedia para ter um pouco de humor. Era para tentar fazer piada, ninguém vai avaliar. Então, tira esse medo de que, poxa, tem ali uma avaliação super rigorosa do que eu estou respondendo. Não, o foco está no texto, não no que você escolheu como caminho, tá bom? Quando você visualizar os temas anteriores, você vai perceber isso que eu estou te dizendo. Por isso que precisa fazer. E aqui no guia, como é que a gente ajuda com a redação? Olha, meu patinho, aqui você pode praticar temas anteriores, tem um sistema de crédito, de correção, então você pode comprar os créditos e pode enviar os textos para que professores habituados com o modelo do Sebrasp corrijam o seu texto. E para cada texto, além disso, terá o vídeo geral, né, que todos os alunos têm acesso, explicando aquele tema. Então você tem um boletim individual e você tem o vídeo sobre aquela proposta. É realmente o ideal para praticar bastante os vários gêneros, os vários tipos de propostas, sejam aquelas mais objetivas ou aquelas mais subjetivas, e chegar entendendo bem no dia da prova. Para finalizar, vem aqui um detalhe interessante de uma mudança recente no edital. Historicamente, sempre, tá? Desde que eu me lembro por gente fazendo PAS. Era uma redação no PAS 1, uma no PAS 2 e uma no PAS 3. A mudança é que agora você continua fazendo uma redação por etapa, só que você tem possibilidades diferentes de tema no PAS 2 e no PAS 3. Como assim, Rafa? No PAS 1, você vai chegar lá, vai ter uma proposta de redação para você escrever e você vai escrever aquela. No PAS 2, de repente, tem 2 propostas, mas não é para você escrever as 2. Eu vi algumas pessoas cometendo esse erro, escrevendo 2, se bagunçando. Não, é para você escrever uma das propostas. E lembra de marcar qual foi a sua escolha. Se você não marcar, eles não vão saber qual é e você pode se prejudicar. E no PAS 3? 3 propostas. Nossa, eu vou ter que escrever 3 textos? Não, respira, calma lá. 3 propostas e você escolhe uma. Isso é interessante. Eu acho que é até uma coisa boa, porque você não vai ficar travado pensando, meu Deus, essa redação eu não faço ideia. Poxa, calma, de repente tem outra que você pensa um pouco mais o que você vai escrever e vai ficar mais tranquilo para fazer aquele texto. Enfim, Pato, espero que você tenha gostado desse vídeo, que é o panorama geral sobre redação na UNB, e no próximo eu vou comentar mais especificamente sobre o cálculo da nota de uma redação em qualquer uma das etapas, como que isso é feito. Um abraço e até lá!